Fala, galera! Ó, nono podcast e hoje com a presença do meu amado maridão, Francisco Coutinho. Fala aí! Mas além dele, gente, tem outra pessoa aqui muito especial. O meu ente amado, tá? Porque eu não falo que é enteado. Matheus Coutinho, futuro urologista. Olha só, hein, gente? Um gato, é que vocês não estão vendo. Fala aí, galera! Boa noite! Ele tá um pouco preso ainda, mas ele vai se soltar. Ele vai se liberar. Tá na terceira taça. O vinho já está fazendo efeito. E também, claro, não podia deixar de estar aqui comigo, Carlitos. Fala aí, Carlinhos. Muito prazer estar aqui nessa mesa, cheia de gente fera, galera que estuda sexualidade. Muito bom, um prazer. Obrigado aí por mais uma vez me convidarem. E hoje vai ser, galera, um assim, Ultimate Fighter. A gente vai falar de clitóris versus pênis. Vamos que vamos, hein? Deixo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser gamão. Hoje a gente vai falar sobre esse duelo, entre aspas, né? Mas é óbvio que o clitóris ganha em todos os aspectos, ou quase todos. Pelo menos nos pontos positivos, né? E a dinâmica é o seguinte, teremos um bloco único hoje e a gente vai levantando os temas e temos aqui a presença de uma fisioterapeuta pélvica que atende principalmente mulheres, especialistas em saúde da mulher e 2 urologistas. Então um negócio aqui vai ficar bom. Mônica, qual que é o primeiro tema que a gente vai abordar hoje? Bem, a gente vai comparar uma coisa com outra. Então eu já vou abrir assim, dizendo do tamanho de ambos, né? E nesse caso, o clitóris vai perder, porque o clitóris é menorzinho que o pênis, ou deveria ser, né? Então o clitóris tem de 9 a 10 centímetros. Ele mais ou menos, gente, é do tamanho da palma da mão de uma mulher, mais ou menos do tamanho da palma da mão. Esse é o tamanho do clitóris. E aí, Fran, e o pênis? Bom, o pênis varia, né? Claro. Nós brasileiros temos um pênis na média de 14,5. Obviamente que nossos colegas asiáticos têm eles um pouco menor. Não é lenda, não? Não é lenda, não. Isso não é lenda, não mesmo. Então, inclusive, existem alguns estudos antropométricos medindo as diferentes dimensões penianas com seus países e mostram que, obviamente, os países africanos têm um membro realmente superior que a média mundial. Também mas não nós, é lenda. Também não é lenda, não. E nós, brasileiros, não estamos mal na fita, não. Nós estamos ali na ponta, né? Então... Olha, no podcast anterior a gente falou sobre isso, porque um dos vídeos, assim, que até viralizou, mais de 50 mil visualizações em poucas semanas, foi curiosidade sobre o pênis. Então a gente teceu comentários no podcast 8, anterior a esse. Então, gente, vai lá e ouve, porque vai complementar aí o que o Francisco acabou de falar, né, Verdade, Carlinhos? tá muito legal esse podcast 8. Bem, além disso, a gente sabe que o clitóris tem muitas histórias, né, envolvendo o clitóris. Ao longo da história, se a gente for parar para pensar, analisar, o clitóris foi mais ou menos descoberto, gente, 5 vezes. Era descoberto e, de repente, ele sumia. Esquecido. Era totalmente esquecido. Começou essa falácia, que não é falácia, na verdade foi verdade mesmo, mas começou em 1559, por Colombo, só que não é Cristóvão Colombo, né? É Mateu. Aí, Mateus! Eu sabia, esse nome é maravilhoso. Foi Mateu Colombo que descobriu pela primeira vez o clitóris em 1559. E ele dizia, né, que o clitóris é um órgão fantástico, né, e que toda mulher deveria conhecer o seu clitóris. Só que depois disso foi esquecido essa descoberta. E aí, obviamente que ao longo da história, mais vezes ele foi descoberto. Mas olha só, depois de 1559, ele só foi falado, novamente citado, em 1659. Mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Foi, vamos dizer assim, que foi o segundo descobrimento do clitóris. E foi pelo anatomista holandês Graaf. O Graaf muita gente já conhece, porque tem gente que faz o primeiro marco com Graaf.
ele criou uma tese que, na verdade, deveria ser, digamos assim, uma lei universal, de que sem o prazer clitoriano, ouçam bem, sem o prazer clitoriano, nenhuma mulher aceitaria fazer sexo. Eu acho que isso devia ser lei, devia estar na Maravilhoso Constituição. Eu não tá? conhecia. Foi quando isso? É como eu falei, 1659, como é que você não sabe dessa data importantíssima do Graf? 100 anos depois de ter sido descoberto pela primeira vez e ter sido esquecido. Exatamente. Aí o Graf veio e falou o seguinte: Que sem o prazer clitoriano, nenhuma mulher aceitaria fazer sexo. É genial. Esse cara é, pra mim, o primeiro feminista homem verdade, é isso que eu tinha pensado. que eu conheço. É o verdade. tal do Graf. Maravilhoso, gente. Arrasou. Arrasou. E aí, em 1848... 1844, foi a terceira descoberta do clitóris. Agora foi por um tal de Colbert, um anatomista também alemão, só descobriu e pronto, acabou, não falou nada demais. Falou, tá aqui, existe aqui, botou uma existe. taxinha lá e localizou. E vamos lá. E depois do Colbert, veio em 1900, gente. Aí o clitóris apareceu aonde? Guarda essa data, hein? No Grey's Anatomy. Eu odeio esse Grey's Anatomy porque ele aparece, desaparece, ele aparece, desaparece. Foi a primeira vez que ele apareceu assim na Bíblia de todos os cirurgiões. Aí ele apareceu lá, ficou lá por algum tempo. Em 1948, lembra? 1948, todo fisioterapeuta pélvico conhece essa data. Porque em 1948 foi quando Arnold Kegel, dos exercícios de Kegel, né? Ou Kegel em português e Kegel em inglês, né? Descobriu que o assoalho pélvico, o períneo aí da mulherada, melhorava o prazer e também as contrações dele melhoravam a incontinência urinária. Na contrapartida, né, no Grey's Anatomy, o clitóris some em 1948. Então, mais uma vez, o clitóris dá adeus aos livros de anatomia. Só aparecendo de novo em 1966. Ele vai voltar à cena nos estudos de resposta sexual humana de William Massey e Virginia Johnson, né? Do famoso casal Massey e Johnson, que aí sim vão descobrir o clitóris no ciclo de resposta sexual humana. E a gente sabe que os caras são, assim, referências, né, até hoje para quem estuda a sexualidade humana. Em 1998 foi o outro ano para ser colocado ali, ó, na agenda da gente para lembrar, porque nesse ano essa urologista, só podia ser mulher, né, gente? Essa urologista fantástica chamada Helen O'Connell, que descobriu a verdadeira anatomia do clitóris de ponta a ponta. Essa mulher fantástica viu exatamente como é que era o clitóris todo, que não era só aquela pontinha, que era tudo. E olha só, gente, 1998. Pois é, quase século XXI, né? Olha que surreal, se você pensar na realidade da ciência, né? Perto do século XXI que foi estimulado ou financiado ou possibilitado alguém a estudar o clitóris. Olha que surreal, né? Não, eu formei em 91 e eu fui descobrir que o clitóris tinha esse formato agora. Mais recentemente. Isso é inacreditável, Porque né? Inacreditável. Não existe isso. Mas isso aí não é só no clitóris, né? Se você pegar alguns livros da década de 80, a própria fisiologia do mecanismo de ereção peniana era completamente diferente do que nós temos hoje e acreditamos. Mas já era estudado, né? Já era estudado. Sim, sempre buscando estudar. E se o homem tivesse um clitóris, já teria sido estudado há muito tempo. Exatamente isso. Porque num documentário que quem me mostrou foi o Matheus, que está aqui, né? Que foi qual, Matheus? Foi aquele do Netflix. Explicando. Isso aí. No Explicando tem um documentário sobre clitóris, que quem me mostrou foi o meu enteado. E aí eu vi esse documentário e a Helen O'Connell participa desse documentário, assim como tem outros documentários. O Clitóris Prazer Proibido, que vale muito a pena assistir, né? É fácil de achar no YouTube. É muito interessante, que fala justamente disso e de outros aspectos até, né? Então o clitóris realmente é um órgão curioso
E exatamente isso que você falou, Carlinhos. Até hoje existe pouca verba para as pesquisas relacionadas à sexualidade feminina, infelizmente. Infelizmente. A gente tem ainda um ambiente muito masculino que talvez não contemple muito ainda a mulher. Recentemente saiu um novo Explicando, que é totalmente voltado para o sexo. Então, o Explicando ele tem essa forma de abordar os assuntos. Cada temporada aborda um assunto diferente. Um é sobre a mente, o outro é sobre coisas diversas. E esse agora é uma temporada inteira falando sobre o sexo. Então, cada episódio conta uma parte diferente do sexo. É bem interessante. Vale muito a pena. E foi, de novo, o Matheus que me passou o link. E é interessante, eu acho que é um pouco o tom do nosso podcast mostrar, né, como que a abordagem, a ciência, a sexualidade de um modo geral, ela é muito masculina, né? Não é à toa que o nosso episódio 1, o famoso a gente volta episódio muito 1, para ele, né? a gente volta à sociedade penetrativa, sociedade ocidental penetrativa. Eu me sinto um pouco dever cumprido fazendo esse podcast, porque é nesse lugar que eu vejo que os profissionais de saúde que se interessam e trabalham com sexualidade precisam atuar, basicamente, né? Que é conscientizar, né, e firmar uma posição contra esse machismo histórico que existe. E a favor do feminismo. Exatamente, porque é uma coisa muito difícil de reparar, né? Se for pensar, né, o quanto a sociedade está atrasada em relação ao estudo, a compreensão e a prevenção de doenças, de problemas com a mulher. E eu acho que a gente aqui dá uma pequena contribuição, né? É o que a gente pode fazer nesse sentido, de ajudar a reparar e melhorar, né, a saúde da mulher do ponto de vista da sexualidade. Eu acho que... Enfim, e quanto mais a gente fala sobre isso e quanto mais a gente discute essas coisas, menos elas são um tabu para a sociedade. Exatamente. E olha que importante, né? Que o Matheus, dentre a mesa aqui, é o mais jovem de todos. E é bom trazer essa luz, né, esse olhar, porque é um jovem médico que está falando aí para outros médicos que estão ouvindo, para outros colegas da área de saúde, trazendo esse olhar muito mais amplo e muito mais integrativo. Né? A sexualidade, de um modo geral, é um tabu enorme, né? Eu converso, às vezes, eu tenho algumas pacientes, professoras, né, que trabalham hoje com adolescentes, e existe um hiato enorme da nossa geração, né, nós três aqui, excluindo o Matheus, mais de 40, né? Da geração que hoje tem 20. É muito diferente. Mas essa galera que está nesse elo perdido, que foi meio a geração que pegou a transição da era da internet, né? Essa galera que está no meio está perdida. O pessoal mais novo hoje fala muito mais sobre sexualidade, muito mais sobre os desejos, sobre os sentimentos, as emoções, né? Mesmo que não tenha em casa... E está mais aberto à diversidade. O mundo se abriu a isso. Mas tem uma galera que está perdida aí num hiato, né? Eu acho que mais ou menos quem tem entre 20 e 40 anos. E é importante a gente falar com essa galera. Porque é uma galera que é muito sexualmente ativa, né? Que está praticando e multiplicando ideias sobre sexo. Eu acho muito interessante a gente abordar esses assuntos que margeiam essa faixa etária. E essa faixa etária, ela conhece pouco o clitóris, ou quase nada. Exatamente. E elas também têm uma ideia muito equivocada do pênis. Uma geração em que tem uma cobrança sobre uma performance peniana muito grande. E isso não só homens, como também as mulheres. Então isso aí gera uma série de... A gente quer de novo naquele tema que a gente falou da sociedade penetrativa, quer dizer, o clitóris e o pênis têm uma série de diferenças, mas uma das grandes diferenças é que sim, o clitóris em ereção, ele pode não estar no momento ideal da atividade sexual, mas ele não impede a atividade sexual de uma certa maneira. E o pênis que não está em ereção, sim, não é que não impeça, porque obviamente que o sexo não é só a penetração, mas ele vai gerar todo um grau de ansiedade nesse homem, pedindo que ele se sinta à vontade
para Ele impede a vida penetração sexual. em si. Porque impede a penetração. Porque é o que a gente já falou naquele nosso primeiro podcast. Não é a obrigação da penetração, mas o homem precisa sentir que ele é capaz de penetrar se ele assim o quiser ou se a sua parceira assim quiser, que chegou o momento que ela deseja. Então, um homem que tem uma boa ereção, ele é capaz de ter uma performance sexual sem a penetração adequada. O homem que tem uma ereção ruim, ele vai ter maior dificuldade disso por uma questão até da sociedade. Ou seja, entramos em outra questão aí do duelo, onde, na verdade, você acabou de falar que os dois entram em ereção. O clitóris e o pênis entram em ereção, só que, como você explicou bem, né, o clitóris pode entrar ou não em ereção, e isso não impede esse time da relação sexual, que é a penetração. Ela pode continuar, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Você está dizendo que o clitóris pode ou não entrar em ereção por um estímulo, né? Uhum. Se a mulher tem uma ereção clitoriana, significa que ela está mais excitada, necessariamente? Significa mais excitada e significa que ela está mais próxima de atingir o orgasmo. Por isso que é importante fazer também os exercícios do assoalho pélvico, porque tem músculos que são envolvidos com a manutenção da ereção do pênis, com a manutenção da ereção do clitóris, e isso tudo vai ajudar na performance. Então, além de outros fatores como a excitação, né? E o clitóris, ele tem ali na cabeça do clitóris, que é o que muita gente acha que o clitóris é só aquilo, né? 8.000 terminações nervosas. Então, deixar o clitóris fora de uma relação sexual com penetração chega a ser uma maldade com esse clitóris, né? Com a cabeça do clitóris. Porque o ideal seria que a mulher tivesse um mantra, que eu vou sempre falar isso, quem me ouve vai entrar por osmose, né? Que eu falo que a mulher tem que ter um mantra: penetração vaginal com estimulação clitoriana. Já emenda no on. Já emenda no on. Enquanto isso, né, nós temos 8.000 terminações nervosas. E vocês? Quantas terminações nervosas vocês têm na cabeça do pênis? Muito Temos menos. um pouco menos, 4.000. Cerca Metade. de 4.000, metade. Mas uma metade animada. A gente não vale ter 3 homens aqui. Eu quero voltar para a questão anterior, porque eu acho que cabe uma dica. Olha aqui, hein? Podcast Mônica Lopes, muito prazer, proporcionando prazer. Você falou que é importante a estimulação da cabeça do clitóris. Isso. Queria que você traduzisse isso, que você descrevesse a cena, se é que isso é possível. Sim, claro. Como é que, imaginando um casal nesse momento hétero, tá? Não que isso seja um padrão, todo mundo que ouve a gente sabe que isso não é padrão pra gente ou pra ninguém. Estamos falando nesse momento agora do casal hétero. Exatamente. Então o homem está lá numa relação penetrativa, né? Imaginando que ele já passou por todos aqueles Por favor. preliminares, né? Por favor. Chegou o momento da penetração, que não é necessariamente o mais importante, e você está propondo que haja um estímulo na cabeça do clitóris além da penetração. Como é que é isso? Descreve a cena pra gente, Mônica. Então, querida, você vai cegar aquela receita. Bem, depende da posição que você vai escolher, sempre você vai poder acessar o clitóris, seja com as suas mãos, Isso. seja com a mão do parceiro ou da parceria, aí sim, porque a mulher pode estar transando com outra mulher. Parceria é genial, né? Parceria sim, porque nesse caso pode Ela ser pode estar com as usando um mulheres, cinto, porque a gente né? está falando do clitóris, vai ter que ter uma mulher aí no negócio. Porque se tem penetração também, ela pode estar usando Tem um Pode. strap-on. Pode, o strap-on, ela bota aquele cinto e sim. vamos que vamos. Beleza, então pode ser com um vibrador. Um estimulador Então, clitoriano. pode botar um vibrador, pode botar o butterfly, que é uma calcinha que tem uma borboleta, literalmente, que vibra, né? Pode colocar um vibrador bullet, que é um vibrador pequenininho, procura lá no seu sexy shop preferido. E Alô, você- sexy shops também estão... Opa! Gente, vamos patrocinar o podcast, por favor? Muito bom. Né? Pode colocar
ou outro até estimulador maior. Mas a gente está falando exatamente de estimuladores menores porque é para a cabeça do clitóris, não precisa de uma coisa grande, mas você pode ter o grande que estimula o clitóris e você pode estimular dentro, pode estimular um que seja, enfim, que seja maiorzinho. E pode ser também com a mão. Eu acho que sempre assim, antes de tudo isso, por isso que é importante a mulher se conhecer, se masturbar e tal, para saber pressão, para saber, por exemplo, se a parceria faz a estimulação, que pressão que essa parceria faz? Você pode botar a mão por cima e mostrar, sem falar nada, o que você quer de pressão. A e força depois que você tirar. quer, a Exatamente. velocidade que você quer. Aquela gemidinha, né? A Que já gemidinha, falou também. gemidinha é boa. Como a gente fala assim, tem muitos homens que falam assim, não, porque fulano tem pegada, não tem pegada, tem que ser isso. Tem homens que acham que é o seguinte, que pegada é o camarada ser firme, ser intenso, e isso depende, porque vão ter parceiras que elas não gostam de um toque forte. Vão ter parceiras que elas vão preferir um toque mais suave, outras vão preferir um toque mais rápido. Então, você esquece, a pegada que eu considero um homem com uma boa pegada é um homem que consegue interpretar o que a parceira quer naquele momento. Que não necessariamente ela pode querer no momento um pouco mais de atividade, Sim. um pouco mais de pressão. Leitura, Energia, né? Então leitura Olha no olho da pessoa. do que ela Fala quer. aí, Matheus. Além de leitura, eu acho que tem também muito de conversa. Assim, não só num relacionamento de Muito uma bom. noite, você quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você pode conversar com ela, falar o que você gosta, o que você não gosta, o que eu tô fazendo certo, o que eu tô fazendo de errado. Exatamente. Inclusive fora da cama. Fora Que é daquela. o melhor. Eu acho que é Que isso é você mais tá se difícil, referindo, né? E as não? pessoas têm uma dificuldade, porque às vezes fala assim, você vai conversar sobre o que você gosta ou o que você não gosta, e aí às vezes você está fazendo uma coisa que a pessoa não gosta, e a pessoa fica assim meio sem graça. com medo de inibir você. Olha só, eu não gosto quando você me pega muito forte. É muito fácil, simples. É fácil. Eu não gosto, eu sinto desconforto. Eu gosto quando você pega bem levinho, toquezinho rápido, bem levinho. Fica melhor pros dois. Então fica Exato. melhor pros dois. Quem Então, assim, conversa é porque quer estar junto. exatamente. Muito boa essa frase, hein? Muito bom. E eu acho que isso seria facilitado se a gente tivesse um auxílio disso nas nossas conversas lá nas aulas de ciências. Aí depois na faculdade de medicina ou na faculdade da área de saúde, você teve alguma coisa falando de sexualidade ou de clitóris? Zero. Não se Vocês, fala disso. Matheus, que é o mais jovem, Mateus saiu foi agora. Acabou de formar e não Nunca teve uma aula sobre sexo. Não. Fala, Mateus. Fala, quem deu aula sobre sexualidade na sua faculdade? A minha família. Vamos lá, demos uma até cartaz eles levantaram. Muito bom isso. Muito legal. É impressionante também. Eu estudei psicologia numa faculdade federal, que supostamente libertária. Não me lembro de ter Não se visto fala sobre sexualidade sexo. de um modo geral. Não tô nem falando de sexo, de clitóris, não, pênis. de um Enfim, modo âmbito, geral não se não falava se disso. fala. Os psicanalistas têm uma tendência a falar de sexualidade, mas é uma coisa bem causa do rasa, Freud, né? bem rasa. Isso é muito triste, né? É. Muito triste. Agora, mais triste ainda é saber que a nossa sociedade, nossa cultura, nossas academias não falam das emoções. As nossas crianças não são educadas a se expressarem, a dizer o que sente. Isso é surreal. A gente é treinado a, quer dizer, participar de uma disputa do mercado, né, das profissões. A gente não é treinado para dizer o que sente. Imagina as mulheres, né? Olha como é muito mais cruel uma adolescente, uma menina que não tem amparo nenhum para falar do que sente e o que elas sentem, né? O que vocês sentem é muito intenso, é muito real, é muito presente e a gente não está E olha preparado que a para gente tem um poder. ciclo menstrual, né, que faz a gente transbordar de emoção e de ser respeitado também uma certa reclusão, que é uma hora da mulher refletir. O ciclo menstrual é a hora de se interiorizar, né? E deveria ser uma contemplação, e a gente até hoje o sangue é sujo,
o sangue que sai do nosso corpo. Tem coisa mais limpa do que isso, sabe? E a gente não faz essas conexões. A gente, desde o ciclo menstrual, é tudo muito distorcido, né? Juntando com isso, da infância, de não se expressar nas emoções, meninos e meninas, ou meninos que vão crescendo nessa masculinidade tóxica. Horrível, né? isso. Horrível. Né? Reproduzindo, né, modelos antigos de Mas eu acho uma machismo. É muito. Isso eu acho que um a gente assunto pesado. A né? gente está passando um momento muito interessante, né? O que eu vejo assim. Nós estamos evoluindo para discussões de gênero, de desejos, de meninos com meninos, de meninas com meninas, que eu acho extremamente importante e produtivo. É muito libertador. Muito libertador. Mas ao mesmo tempo que nós avançamos nessa área de discutir outras opções, outras, mas aí nesse caso, mas outras questões, outros comportamentos sexuais, ao mesmo tempo, nós não vemos discussões sobre o sexo. O simples sexo. Sexo hétero, sexo... Não vemos discussões nesse sentido. Os colégios não falam sobre esse assunto. As faculdades, inclusive a faculdade de medicina, que teria importância nesse assunto, não fala. E aí o que acontece? A mulher vai, aí falando da medicina, a mulher vai, porque é uma queixa muito comum, vai ao ginecologista ou à ginecologista que não fala sobre... Vai falar sobre sexo com quem? Vai falar sobre o órgão. Não, fala sobre o órgão. O homem vai ao urologista. Tem uma pesquisa sobre isso, não é, Fran? Mas a questão pontual do sexo e tal não está sendo ainda eu acho que é a pouco contento. discutido. É pouco discutido. Eu vejo vários jovens na minha clínica diária que têm dúvidas, que não sabem namorar. Que não sabem, não têm ideia. Existem parâmetros que são completamente equivocados. Os jovens não conversam entre si com uma certa liberdade sobre a questão sexual. Usam essa facilidade da mídia de vídeos sexuais que facilitam... Pornografia, que facilitam muito, mas que dão a eles parâmetros equivocados. É um homem que acha que o pênis é de um tamanho maior. Obviamente, os atores são escolhidos com pênis de tamanho maior. Para impressionar, né? Imageticamente. Acham que o sexo é um sexo que tem uma duração enorme. Obviamente, aquilo ali tem edições onde o homem pode parar e voltar e retornar. Então, tudo isso é importante. E também um sexo com pouquíssima preliminar. Pouquíssimo. Porque na pornografia, o que eu acho mais grave... Eu não tenho nada contra a pornografia. A gente está devendo um podcast sobre pornografia. Né? Vamos ter que fazer um, né? Não parece, não, mas é um assunto muito delicado. Muito delicado. É que a pornografia, ela vicia. O grande problema da pornografia não é a pornografia em si. É o vício da pornografia. É quando a pornografia ela começa a substituir. A substituir ou ela quer cada vez um ponto a mais. Ou seja, cada vez a pornografia ela precisa de um algo a mais. E isso vão necessitando estímulos maiores. Vai tomando lugar, né? Exatamente, do estímulo sexual normal. Real. A pornografia, como tudo na vida, a pessoa, eu posso beber. É por isso que eu não gosto de condenar a pornografia. Não, eu condeno a pornografia. Isso. Eu posso beber? Pode, com moderação. Eu posso comer um doce? Pode, com moderação. Eu posso fazer não sei o que, tudo nessa vida, até o sexo. A meu ver, até o sexo, pode ser feito, pode ser experimentado, desde que tenha moderação e equilíbrio. E a pornografia é a mesma coisa. Se você consegue buscar esse equilíbrio, onde a pornografia ela entra como um estímulo para aquele dia, onde o casal está cansado e que se dependesse dele, que iam ver a novela e dormir,
e a pornografia ali, ela vai dar aquele estímulo, ótimo. Agora, se o casal necessita da pornografia para se excitar, ele tem que trabalhar essa questão. Então, acho que tudo é uma questão de... Eu acho que assim, esse é um outro ponto que o clitóris ele sai na frente do pênis, não necessariamente o clitóris, mas acho que as mulheres têm uma facilidade muito maior de conversar com suas amigas e ter um relacionamento aberto com as suas amigas sobre o que acontece na sua própria vida, seja sexualmente, até mesmo emocionalmente. E uma coisa que eu sinto, por exemplo, que os homens são muito travados. É muito mais difícil para um homem conversar com outro homem sobre o que acontece, o que ele sente, sobre o que ele acha, sobre o que ele gosta, o que ele não gosta. A cultura do super-homem, né? Ele acha que ele é um bonzão sozinho e que ele sozinho consegue fazer tudo. Compartilha, né? Os E sentimentos. ele acaba projetando os seus desejos, as suas inseguranças e as suas dúvidas na pornografia. Enquanto a mulher tem a capacidade de conversar com as amigas e falar, ai, o que você acha? Eu gostei que ele fez isso, não gostei daquilo. E ela vai falar, poxa, isso aqui é legal, isso aqui talvez não. E o homem não, ele fica ali só reproduzindo a pornografia que ele vê, que ele acha que dá é sempre normal. a mesma resposta. Matheus tem toda a razão. Eu acho que a mulher tem liberdade para muitas coisas, né? A mulher tem liberdade para andar na rua de mão dada, a mulher tem liberdade para abraçar, para beijar e para conversar com outra amiga, né? O homem tem tantas... É engraçado isso, né? É tão aberto para umas coisas e tão fechado e reprimido para outras, né? Como a questão das emoções, que o Carlinhos falou lá no início. A emoção do homem ainda é muito castrada. Isso é muito complicado. Tem que ser machão, tem que ser o pegador, o infalível, o penetrador. Horrível isso. Isso faz parte ainda dessa cultura da masculinidade tóxica que a gente tem que combater e que a gente vai conversar certamente em vários outros podcasts. Então, minha gente, nesse duelo de clitóris e pênis, eu acho que não tem ganhador, não tem perdedor. Tem características, né, de cada um dos sexos biológicos, né, que podem ser compartilhados com a parceria que você quiser, né, mas o importante disso tudo é a gente saber quais são os nossos potenciais, homens saberem dos seus potenciais e saberem do potencial do sexo oposto, caso façam parceria com o sexo oposto, e mulheres idem, saber do nosso próprio e saber do outro, né? Para quem é bissexual tem que saber dos dois, e quem é homossexual e quem é heterossexual deveria também saber dos dois. A lição que fica aí é que a gente, conhecendo a nossa, parece bobagem, mas conhecendo a nossa anatomia, conhecendo a nossa biologia, autoconhecimento, isso aí é a chave. É a chave de tudo isso. É a chave do prazer, é a chave da felicidade e é a chave para um bom papo. Porque quando você conhece, o outro conhece, ninguém vai levar isso a mal. Ninguém vai levar falando assim, ai, não gosta mais de mim, ai, eu estou fazendo alguma coisa. Não vai levar para esse lado. Vai levar para um lado prático e para um lado de essa pessoa quer transar comigo, essa pessoa quer ficar comigo, essa pessoa quer alguma relação bacana comigo, porque ela está trocando, é por isso. E eu complementaria dizendo que ambos, o clitóris e o pênis, ainda são mal compreendidos. O clitóris muito pouco estimulado, não sendo dado a ele a devida atenção que deveria. Do orgasmo, né? Do orgasmo. O orgasmo é ele, tá, gente? Só tem ele. Então, só tem orgasmo os homens deveriam ter essa ideia de que mais importante para a mulher do que a penetração é uma adequada estimulação clitoriana. Isso, infelizmente, é negligenciado. E o pênis também mal compreendido, porque ele não é um órgão infalível, ele é sujeito a falhas, ele tem vida própria, não depende do indivíduo, ele não é um termômetro de sexualidade, de masculinidade, ele não é um termômetro de amor, ele é um outro ser.
Ele faz parte daquele homem, mas ele é um outro ser. Ele não tem o menor controle sobre aquela atividade, tá entendendo? Praticamente um alien. É um vocês alien, têm. é um agregado. Que o homem tem, é um agregado. É um bom convívio que nós temos entre nós e o nosso pênis, tá entendendo? Cada um Até porque ele é vive controlado na mesma pelo sistema casa, nervoso autônomo. Ou seja, ele tem a sua própria identidade. E isso é importante, tanto os homens conheçam melhor o seu pênis, como as mulheres tenham ideia de que esse pênis também ele não vai ser... limitações, ele né? tem limitações e ele tem reações adversas. E mais importante, vice-versa, é que os homens conheçam o clitóris e que saibam Exatamente. o que Tirar o fazer melhor. para que ele funcione de forma plena. Isso aí. Gente, o que vocês acham? Matheus em todos os podcasts, tá? Fechou. Fechou. Então, galera, muito bom o papo, né? Pô, Muito que bom, delícia, adorei. né? Hashtag Matheus em todas as Bom podcasts. demais. Queria agradecer imensamente aqui a presença de vocês e a minha. Quero agradecer a Mônica por ter me convidado. A gente que Que agradece. delícia esse papo. Importantíssimo. A gente fala de coisas tão importantes, né? Que são tão pouco valorizadas. Né? Que na vida cotidiana a sexualidade, né, é um dos pilares da qualidade de vida, né? E muita gente não dá valor e eu me sinto muito honrado, muito feliz de estar aqui presente. Queria agradecer de coração a vocês. E queria agradecer a Clínica Saluter, nossa apoiadora, e dizer para vocês que nossos canais estão abertos, né? A gente tem um canal no YouTube, youtube.com/Mônica Lopes Muito Prazer. Tem muitos vídeos lá. Sobre esse assunto, inclusive, tem vídeos. E vídeos sobre sexualidade de modo geral. Vários vídeos com o professor Francisco Coutinho falando de sexualidade, bexiga neurogênica que estamos com agora, né? Isso, Inclusive no ar. no ar como uma série ótima de vídeos maravilhosos. E queria pedir para a Mônica divulgar aqui para a gente o melhor canal de comunicação para quem quiser mandar uma pergunta, um comentário. Como é que é, Mônica? Bem, sem dúvida nenhuma, o melhor canal é me mandar, se você quiser ser discreto, me mande lá pelo direct do Instagram. Instagram é o melhor, né? É o melhor. É o que eu vejo mais rápido. E embora eu sempre fale que o do coração é o YouTube, eu tô melhorando, gente. Eu tô respondendo mais rápido, tá? Podem mandar também pelo YouTube, mas o mais rápido, se for uma coisa muito angustiante ou que você queira falar logo, pode me mandar pelo Instagram. Eu quero ressaltar uma coisa assim, tem muita gente que manda mensagem pessoal. Isso é muito legal, a Mônica responde. Tem gente que manda lá, Mônica, eu tô angustiado, tá acontecendo isso comigo, com meu parceiro, com a minha parceira. Podem mandar essas perguntas, porque com certeza a Mônica vai ter uma palavra interessante para te dar. Eu sempre vou buscar isso, né? Porque isso, dar conforto para vocês é algo que me deixa muito feliz. É óbvio que a gente fala aqui sempre de modo geral, né, tentando abranger, tentando, né, atender a uma massa e tal, mas o canal está aberto também para as suas angústias. Mande suas mensagens, suas perguntas, sugestões para novos podcasts, para novos vídeos. Estamos aí aguardando a sua interação. Isso aí. É isso aí? Gente, obrigado então, mais um podcast finalizado. Me sinto com o dever cumprido. E obrigado, Matheus, aí pela sua presença. Espero que você esteja de novo com a gente. Muito obrigado. Minha casa no teu cangote. Não há neste mundo o que me bote pra sair.